Olá, queridos, que a paz de Cristo venha ser o árbitro em vossas vidas. Vamos refletir. Salmo de número 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Salmo de número 32. Notem comigo diante das aplicações que iremos fazer. Três palavras diferentes no original nós encontramos no tocante ao pecado, onde é salientado, principalmente aqui neste texto, os muitos aspectos da rebelião do homem contra Deus. Pois observe que aponta para uma criminalidade do homem contra o Deus eterno. É interessante nós percebermos, queridos, que o próprio apóstolo Paulo, ele cita estes versículos do Salmo de número 32, lá na carta aos Romanos, capítulo de número 4. Você se lembra quando Paulo disse que é bem-aventurado aquele cuja iniquidade, ou as iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. O próprio apóstolo Paulo fez menção do Salmo de número 32. Mas vamos olhar para o texto supramente citado aqui. Notem comigo como o narrador nos traz o versículo de número 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Observe como Paulo trata o pecado no tocante à sua própria vida. Envelheceram os meus ossos. Notem, por favor, o verbo usado em relação aos seus pecados traz a ideia no texto original de estar desgastado. É a mesma linguagem utilizada a roupas sujas, roupas usadas que precisam ser trocadas. O que eu quero dizer com isso? O salmista, ele percebeu as consequências do seu pecado no seu próprio corpo. Não se trata de uma mera linguagem poética aqui. Embora o pecado nem sempre tenha consequências físicas imediatas, mas se trata de algo que estava corroendo o salmista. Como podemos perceber isso? Quando fazemos a leitura do versículo de número 4, veja o que o salmista diz: meu vigor se tornou em sequidão. A culpa imobilizava e debilitava o salmista. Ele precisava urgentemente confessar os seus pecados. E isso ele faz quando fazemos a leitura do versículo de número 5. Confessei-te o meu pecado. Observe que agora, diante desta realidade, o salmista, ele louva a Deus por sua disponibilidade em perdoar os seus pecados. Bendito seja Deus por isso. Quando confessamos o Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas observe que, chegando ao versículo de número 6, o salmista descreve um homem piedoso. O termo aqui seria um homem santo, separado. Se você fizer a leitura do Salmo de número 31, versículo de número 23, há de perceber a mesma linguagem. Ele quer, irmãos, nada mais e nada menos do que confessar os seus pecados. O salmista, irmãos, entende que através da sua confissão, todo homem se volte para Deus. Notem o que ele diz agora: todo homem piedoso te fará súplica. O salmista sabia que diante de um Deus santo e que de fato adoramos e confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas o salmista não para por aí. Ele usa outra linguagem e você pode ver comigo no versículo de número 8. Instruir-te-ei. O salmista usou aqui, irmãos, uma linguagem encontrada em seções de sabedoria do Antigo Testamento. Que coisa extraordinária! Veja depois o livro de Provérbios, capítulo de número 1, versículo de número 9, até mesmo o Salmo de número 1. O salmista dá testemunho no tocante a de fato ser instruído por Deus.
por ser guiado por Ele. Então ele faz um contraste entre o cavalo que faz somente aquilo que o seu dono o ordena a fazer, com cabrechos. Versículo de número 9. Olha como ele diz que o cavalo e as mulas só agem em harmonia com a vontade de seus senhores, sobre impulsão. O salmista está tirando uma linguagem também lá do livro de Provérbios, capítulo número 23, versículo de número 3. Queridos, os justos devem obedecer, não de forma alguma por se sentirem vigiados ou por pressão, mas eles devem obedecer por gratidão e amor a Deus. É isso que nós fazemos, não é verdade? Mas, pois bem, vamos observar no versículo de número 11. O salmista aqui faz uma convocação ao louvor. Veja o que ele diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos os que sois retos de coração. Ele é muito semelhante a outras convocações, irmãos, dos salmos. Se você fizer a leitura do Salmo 97, percebe isso. O verbo aqui cantar é usado no Antigo Testamento primeiramente em relação a um sacrifício divinamente designado. Se lembra do livro de Levítico, capítulo de número 9, versículo de número 24? Aqui nada mais e nada menos denota os grandes atos salvíficos de Deus para com a vida do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Termino esta minha pequena reflexão dizendo a você o quanto é gratificante sabermos que temos um Deus que nos perdoa, um Deus que nos reconcilia com Ele mesmo, um Deus que conhece os nossos corações. Mas entremente, meus queridos, precisamos entender que a raiz e a base do nosso relacionamento com Deus é entendermos quem Deus é, quem somos e o quanto precisamos confessar os nossos pecados todos os dias diante do Senhor. Um grande abraço e que possamos viver por fé e em fé em nosso Salvador. Amém.